Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Começa agora mais um programa Entre Amigos. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar com todos vocês aqui mais uma vez. Programa Entre Amigos. Pastor Eliel, boa noite. Boa noite. Hoje um tema maravilhoso e eu creio que vai atrair a atenção hoje dos irmãos, né? Com certeza, pastor Daniel. E além de atrair a atenção, eu acredito assim que será de grande esclarecimento para muitas pessoas. Então eu queria fazer um convite, já você que está entrando nessa transmissão ou você que verá esse vídeo no canal do YouTube, que você possa compartilhar com alguém da sua igreja, da sua família, da sua página, para que alguém também seja edificado com essa palavra, tá bom, meus queridos? Bom, hoje nós temos um tema um tanto polêmico, pastor Daniel, mas de grande relevância para a nossa vida e também para o nosso ministério. O tema de hoje é possessão demoníaca. Vou repetir o tema. O tema de hoje, possessão demoníaca. E nós, com certeza, teremos muitos esclarecimentos dentro dessa temática. Só que esse tema tem alguns apoiadores, né, pastor Daniel? Sim, nós estamos com alguns apoiadores, pastor, né? Está nos apoiando alguns irmãos e nós vamos falar o nome aqui. Um dos apoiadores, né, a camisaria Kadosh, né, do nosso querido amigo, irmão, né, o evangelista Douglas Alencar, né, pastor, que está nos apoiando. Lá, irmãos, você vai encontrar uma variedade de camisas slim, slim fit, né, pastor, da última moda, né, gravata, ternos, blazers, sapatos por encomenda. Eu recomendo, irmãos, né. O telefone esse, é o 14-99736-0753, é o Douglas, você fala com ele, né? Está conosco também, nos apoiando a Cuesta Pardinho, que é lá da cidade de Pardinho, dos nossos queridos irmãos Leandro e Daniela. Esfirraria e pizzaria nesse telefone no 991940263. Pizzaria e esfirraria Cuesta Pardinho, pastor. Que bênção. Eu quero também, pastor, estar falando também da RLP, né, que é a assessoria contábil do nosso amigo Paulo Cruz. Também está apoiando nesse tempo de dificuldade, né, pastor? Eles estão fazendo o imposto de renda online, né, pastor? Estão com método online e estão com um técnico também trabalhando, né, pastor? Olha lá, nossas redes sociais agora possuem um técnico em horário comercial exclusivamente para atender e tirar as dúvidas, além de fazer uma declaração online. Tudo isso na segurança e conforto do seu lar. A TFPMB, em parceria com a RLP, Assessoria Contábil, parcela em até 2 vezes a sua declaração no convênio, pastor. Que maravilha, né? Está conosco também, irmãos, a Jaque Salgados, da cidade de Pardinho, pastor Eliel, uma bênção, no telefone 996154614. Está também conosco a Serralheria Bernardo, né? Portões, né, pastor? Portas, coberturas, grades, reformas em geral, né? Serralheria Bernardo, muito conceituada na cidade de São Manuel, não é verdade, pastor Eliel? Sim. Está no telefone, você fala direto com o Gustavo, 991202547. E está conosco também a Facina Lanches e Pizzas, irmãos, sobre nova direção. A direção da nossa querida irmã Tainã, quero mandar um abraço, lá da cidade de Pardinho, no telefone 99770-7876, pizzas e lanches também. Ok, queridos? Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores e você que tem a sua micro, média ou grande empresa que deseja também ter a sua marca, a sua loja aqui no programa Entre Amigos, pode falar conosco, eu, Eliel Messias, tanto o pastor Daniel Andrade e também o Reinaldo Ferreira, que é da RF Produções, que nós estaremos incluindo a sua empresa também nesse programa, tá bom, meus queridos? Bom, hoje nós estamos repetindo com uma temática importante, de suma importância, eu reitero isso, e traz também um forte chamado
para nossa vida ministerial e, por que não dizer, espiritual no momento atual que nós estamos vivendo. Bom, só repetindo, o tema é possessão demoníaca. E para tratar, para responder, para nos auxiliar sobre esse tema, nós convidamos, melhor dizendo, o pastor Edilson José, que está aqui conosco. Ele é pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Uma Vida com Cristo, aqui da cidade de São Manuel, que tem por pastor presidente o pastor Rubem de Oliveira Lima, que é um grande pastor, um grande administrador da obra do Senhor. E eu queria passar aqui ao nosso querido irmão pastor Edilson a palavra, dizendo: seja muito bem-vindo, pastor Edilson. Boa noite, pastor Eliel, pastor Daniel Andrade. É uma alegria, já é a segunda vez, né, que eu venho aqui no programa. Nós fizemos hoje o culto online e eu anunciei, né, que nós estaríamos aqui para discorrermos dessa temática. E eu posso mandar um abraço, pastor? Agora. Quero agradecer o presbítero Adriano, né, que está ali nos bastidores ali, veio me acompanhando. Quero mandar um abraço para o meu pastor Rubem Oliveira Lima, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Uma Vida com Deus. E o pastor Eliel é um amigo, né? Ele Verdade. Me convidou para estar aqui e a gente vai tentar responder aí algumas questões pertinentes a essa temática que é tão séria, né? tão atuante, né? Vamos tentar responder. Pastor Eliel. Amém. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco, viu, pastor Edilson? Como ele disse, já é a segunda vez. Espero que seja a segunda de muitas, né? Muitas que ele nos atenderá para nos auxiliar. Bom, hoje nós trataremos desse assunto, possessão demoníaca, e com isso nós vamos ver um pouco do significado de possessão. O que significa possessão? Possessão significa posse, domínio. Existe uma diferença entre possessão e opressão. A possessão, como nós já dissemos, ela é o domínio de uma pessoa ou uma situação. Já a opressão é o ato ou o efeito de oprimir, sufocar, demonstrar autoridade com o uso da violência. Então, dentro dessas diferenças e dentro dessa temática, nós queremos fazer a leitura de um texto em Mateus capítulo 8, verso 16, um texto como pontapé inicial dessa temática. Eu queria pedir ao pastor Daniel Andrade que fizesse a leitura desse texto, Mateus 8, verso 16. Vamos lá, irmão. Mateus 8, 16 nos diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Olha aí, então esse é o texto inicial para que você entre dentro desse assunto com a gente. E já começando, eu quero transferir ao nosso pastor Edilson a palavra com uma primeira pergunta. Qual é a pergunta? Questão complexa. Qual a origem dos demônios? Pois é, pastor Eliel, essa é uma questão complexa, né? Nós sabemos que a Bíblia ela é clara, né? Que tudo que Deus criou a princípio, né? Na criação era bom, e existem esses seres, né? Não só o relato bíblico, mas os nossos irmãos aí que estão acompanhando, eu creio que todos aqueles que têm a fé cristã, a maturidade, vocês já devem ter tido alguma experiência, né, relacionada aos demônios. Essa questão da origem dos demônios é algo que a teologia, né, embora há divergência, mas a maioria dos eruditos bíblicos, eles relacionam essa questão da existência, da origem dos demônios, com a queda dos anjos caídos, né? Eu vou pedir que o pastor Daniel Andrade ele leia para nós
um texto, vamos fazer uma combinação aqui de alguns textos para mim mostrar, né, aqui em primeira instância, a relação entre essa questão da queda dos anjos com a existência dos demônios, né, como uma realidade aqui entre nós, no mundo espiritual. Leia para mim, pastor Daniel, o Apocalipse capítulo 12, leia o verso 3 e o verso 4 para mim, por favor, por bondade, leia esse texto e nós vamos ouvir esta leitura. Apocalipse 12, versos 3 e 4. 3 e 4. Vamos lá. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Observando aqui o texto, né, se a gente pega o contexto, por exemplo, o verso 9 de Apocalipse 12 diz que esse dragão que João está relatando no verso 3, ele é a velha e antiga serpente, ou seja, é uma linguagem para se referir ao próprio Satanás. É muito comum, pastor Eliel, é muito comum nós ouvirmos, né, nos ensinos, nas pregações, as pessoas dizerem assim, que quando Satanás ele foi derrubado, ele derrubou a terça parte dos anjos. Mas se você perguntar para a maioria da cristandade, onde que está escrito isso, de onde se tirou essa conclusão, a resposta está no verso 4, né? Que a cauda do dragão, ela levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, aqui está muito claro que na rebelião que houve com os anjos, né, encabeçados por Satanás, na eternidade passada, o dragão, ele, ao ser derrubado, ele derrubou com ele a terça parte. Então nós associamos isso diretamente com a existência dos demônios, com base no texto de Marcos, capítulo 1, e aqui vai ficar bem claro, né? Eu queria que o pastor Daniel lesse o verso de número 34, que vai mostrar essa relação, né, entre a queda dos seres angelicais que seguiram o anjo rebelde com a existência dos demônios. Marcos 1 e 34. E curou muitos que achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então essa é a questão, né? Se os demônios conheciam Jesus, então nós temos que fazer essa pergunta. De onde que esses demônios conheciam Jesus, né? Então, é com base aqui que nós chegamos a essa conclusão, pastor Eliel. Então, a sua pergunta fica respondida. A origem dos demônios tem a ver com a queda dos anjos na eternidade, certo? Que bênção! Muito bem respondido, né, pastor Daniel? Maravilha, né, pastor? Puxa, vai dar muito esclarecimento, né, nessa noite. Pastor Edilson, tem uma dúvida também, pastor Eliel. A possessão demoníaca, né, e o exorcismo, né, ele era praticado antes de Jesus se manifestar, pastor Edilson, antes da manifestação de Cristo? Então, nós temos que responder essa pergunta, pastor Daniel, com sim, né? E por quê? Porque se a maioria dos eruditos bíblicos, eles entendem que os demônios são seres caídos, então eles estão aqui, desde a queda do diabo. Então se eles estão aqui, certamente houve possessão. Então eu vou tentar responder a pergunta do pastor Daniel, observando um texto onde parece-nos que nas entrelinhas Jesus deu a entender que não só havia, antes do seu ministério, entrar em exercício entre os homens, né? Mas antes, né, já existia não só a possessão demoníaca, como também a prática do exorcismo. Porque aqui em Lucas, capítulo de número 11, e o verso 19, eu vou tomar a liberdade de ler, pastor Daniel. Fica à vontade, pastor.
Diz assim o texto, ó. Jesus está fazendo uma pergunta. E ele diz assim, Lucas 11:19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Então fica muito claro. Se era necessário expulsar, é porque havia possessão. E aqui Jesus disse, vocês estão dizendo que eu expulso os demônios por Beelzebu, mas antes de mim, vossos filhos já praticavam o exorcismo, né? Então esse texto, ele dá a entender claramente que a possessão existia antes de Jesus entrar em exercício no seu ministério e também, consequentemente, o exorcismo, né? Nós só não temos detalhes de como que isso era feito, ok? Então fica respondida aí mais essa questão, pastor Daniel. Glória a Deus, pastor, que maravilha, né? Irmãos, vá compartilhando, você que está chegando, né, pastor Eliel, agora, vá compartilhando, os irmãos que estão chegando agora aqui na rede social, né, nos ajude compartilhando para que essas informações tão preciosas, né, pastor Eliel, continuem chegando, né, pastor Eliel, que maravilha, né, os questionamentos aí sendo, né. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edilson, que tem nos respondido com muita clareza, um vocabulário que de 0 a 100 consegue compreender o que está sendo explicado aqui. Glória a Deus por isso. Então, tomando gancho no que o pastor Daniel falou, compartilhe esse programa com alguém, marque os seus amigos para que alguém seja edificado por essa boa palavra. Então, lembrando, hoje o tema é possessão demoníaca e o pastor Edilson já está nos respondendo algumas questões e eu quero fazer uma nova questão para que nós meditamos juntos aqui. Bom, vamos lá. Pastor Edilson, qual foi a grande arma que Jesus Cristo colocou à nossa disposição contra os demônios? Pastor Eliel, essa questão ela é uma questão assim muito importante. Eu vou, antes de responder a sua pergunta, eu vou ler mais uma pequena porção aqui do texto do capítulo 11 de Lucas, onde no verso 21, Jesus Cristo, esse capítulo, o capítulo de número 11, eu acredito que dentro dessa temática, nós ainda vamos trabalhar um pouco mais esse capítulo, mas aqui nós temos uma revelação, né, que está ligada a uma realidade no mundo espiritual, antes da manifestação do Senhor Jesus Cristo, e que é uma questão que está estritamente ligada com a sua pergunta, porque Jesus, ele veio, né, e na verdade com a chegada dele, que o mundo espiritual ele foi de fato mais descortinado. Por quê? Nós lemos o Velho Testamento. No Velho Testamento, os eruditos bíblicos, eles dizem, eu estou falando a respeito do mundo espiritual, dos demônios, de Satanás. Existem no Velho Testamento 19 referências a Satanás. E a maior revelação sobre a pessoa de Satanás no Velho Testamento está no livro de Jó. O Velho Testamento inteiro, ele tem 19 referências nominais à pessoa de Satanás. E 14 delas se encontram no livro de Jó, enquanto que as outras 5 ficam para outros livros. O que eu estou tentando dizer com isso? Os homens não compreendiam direito o mundo espiritual. E eu vou esclarecer agora, lendo esta passagem de Lucas 11, onde eu mencionei aqui, que tem muita revelação sobre o mundo espiritual. Diz assim, quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então esse valente de Lucas 11, 21, pastor Eliel, pastor Daniel Andrade, é uma figura de linguagem onde o Senhor Jesus ele está se referindo a Satanás. Então veja como era difícil para a humanidade antes de Cristo vir. Porque a ilustração aqui é o seguinte:
Vamos fazer aqui uma ilustração simples. Suponhamos que nós três, o pastor Edilson, que vos fala, e os dois pastores que estão aqui fazendo essa programação comigo, pastor Daniel e pastor Eliel. Vamos supor que nós três sejamos policiais, bem treinados. Mas nós estamos aqui na viatura e chega um chamado aqui, alguém denunciando que o homem mais valente de São Manuel, ele está dentro da casa dele, armado. Entendeu? Eu tenho certeza, pastor Daniel, que por mais ousado e corajoso que o senhor seja, pastor Eliel, eu não sou tão corajoso assim, a gente vai ter dificuldade para entrar na casa do valente, ele estando armado. Então, olha o que Jesus disse. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quer dizer que, antes de Cristo vir, os homens não tinham muito recurso. Eles não tinham armas eficazes contra Satanás. Aí no verso 22, nós temos a manifestação de Jesus Cristo. Leia, pastor Eliel, novamente o texto que eu já li, por favor. Verso 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, no verso 21, nós temos um valente que é o diabo, né? Mas no verso 22, chegou alguém mais valente do que o valente e, sem nenhum temor, entrou na casa do valente, mesmo ele estando armado, e foi lá, manietou o valente, quer dizer, derrotou o valente, despojou ele das suas armas e despojou os seus bens, quer dizer, tomou conta da casa, expulsou o valente da casa dele. A casa aqui é o ser humano. A pergunta do pastor Eliel foi esta: qual foi a maior arma que Cristo deixou para nós lidarmos com os demônios? Então vamos tentar responder isso aqui, ó. Em Lucas capítulo 10, vamos voltar um pouquinho e vamos lidar com essa questão, né? O capítulo 10 de Lucas, Jesus Cristo está enviando os discípulos. E no verso 17, então observem vocês que do verso 1 ao 16, os discípulos são enviados para fazer uma missão. No verso 17, eles voltam, né? Então, aí Jesus ensinou a eles, deu a eles uma arma que a humanidade até então não desfrutava, né? Porque o verso 17, essa arma não estava à disposição dos homens para eles combaterem o reino das trevas. Porque o texto diz assim, ó: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Para complementar, vou ler um texto em João 16 e versículo 24. Pastor Daniel, poderia ler esse texto? Claro. Por bondade. Vamos lá. Até agora nada pediste em meu nome. 16, 26, né? 16, 24. 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, os irmãos observam que primeiro Jesus ensinou os discípulos a usar o nome dele como uma arma contra os demônios. E depois, nesse ponto aqui, quando ele está se despedindo dos discípulos, ele disse: olha, até agora vocês não pediram nada no meu nome, mas a partir de agora ora em nome de Jesus. Então, ou seja, nós achamos tão normal, né? Nós fizemos uma oração aqui antes do programa começar, e foi interessante porque todos que estão aqui no estúdio, né? Eles, ao terminar a oração, disseram em nome de Jesus. Para nós é um recurso tão comum, mas a grande arma, pastor Eliel, que Jesus deixou para nós combatermos os demônios, é o seu poderoso nome, que os homens do Velho Testamento não tinham essa arma à sua disposição. Olha. Por isso que o valente, ele estava tão seguro, né? Bom, pastor Eliel, que grande palavra, que resposta maravilhosa, né? É claro que nós estamos aqui alternando as perguntas,
mas eu queria só fazer uma ressalva. E há quem diga que o nome de Jesus não é suficiente. Eu digo que é suficiente sim, e foi agora muito bem respondido pelo nosso pastor Edilson. Não é verdade, pastor Daniel? 2020 anos, o mesmo nome, na mesma força, sem perder nenhuma fortaleza, né, irmãos? Né? Nenhuma batalha, né, pastor? Nesse nome, né? Que maravilha, né, irmãos? Maravilha. Pastor Edilson, eu tenho assim, pastor Léo, um questionamento, assim, algo assim, que hoje no nosso meio, pastor Léo, essa pergunta existe, sim, eu creio, né? Como é que funciona, pastor Edilson, assim, na Bíblia, né? A gente acha algum respaldo, assim, existe um nível apenas de possessão demoníaca? Existe somente um nível, a gente pode falar só um tipo de manifestação? Como é que isso funciona? Então, quem precisa, né, pastor Daniel, por exemplo, nós que somos pastores, eu creio que vocês até muito mais do que eu, nós temos que lidar com o mundo espiritual e usar a arma, né, que Jesus deixou, que é o seu nome, a autoridade através do seu nome, para exorcizar, para expulsar os demônios. Quando a gente vive essa experiência de maneira diversificada, nós vamos observar o quê? Que em alguns casos existe pouca resistência, em alguns casos mais resistências, né? E em alguns casos parece-nos que uma verdadeira batalha travada. Então a pergunta que o pastor Daniel Andrade fez é uma pergunta que ela é muito importante, porque a possessão ela não é de um nível só. Então eu vou ler aqui duas passagens bíblicas para que os irmãos que estão assistindo venham entender que a possessão ela não é de um nível só. O texto de Lucas 8 e o versículo 2, o evangelista Lucas, no seu primeiro tratado a Teófilo, no capítulo 8 e versículo 2, pastor Eliel Messias, tenha bondade, leia para nós o texto. Pois sim, pastor. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então aqui nós temos casos, né, que a pessoa tinha um demônio só, né? No caso de Maria de Magdala, tanto o evangelista Lucas, em Lucas 8 e 2, como Marcos, o evangelista Marcos, em Marcos 16 e 9, não sabemos como, né? Mas essa informação ela nos é dada no relato desses dois evangelhos, que ela era oprimida, né? Ela era uma pessoa possessa, e o nível de possessão dela, ela tinha 7 demônios, né? Então era um nível diferente, porque uns tinham apenas um demônio, ela tinha 7. Mas temos também mais um caso, né, que é conhecido de todos, Marcos capítulo de número 5, o versículo de número 9. Marcos capítulo 5, versículo de número 9. O pastor Daniel Andrade, por favor, leia o referido texto de Marcos 5 e 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, aqui o possesso, né, os demônios que estavam no Gadareno, no endemoniado de Gadara, como nós o chamamos, né, ele, ao ser interrogado por Jesus Cristo, e é interessante, né, porque quando hoje quando por exemplo, as autoridades, elas conseguem prender um ladrão, eles vão interrogar o indivíduo, ele não passa informação nenhuma, né? E Jesus, usando de autoridade, ele fez com que ele fez esse questionamento para que ficasse claro como o mundo espiritual ele é perigoso. Jesus perguntou, qual é o seu nome? E o possesso, né, os demônios, falando pela boca do possesso,
respondeu. E como que ele respondeu? Ele deu a resposta numa linguagem militar. Ele disse assim, ó, legião é o meu nome, porque somos muitos. Há informação, né, de que legião, no exército romano, uma legião, os teólogos dizem, os eruditos dizem que uma legião era o equivalente a 6.000 soldados. Eu não quero aqui ser taxativo, né? Não posso ser taxativo e dizer assim, então, pastor Edilson, o senhor está querendo dizer o quê? Que o gadareno tinha 6.000 demônios. Eu não estou dizendo isso. Ele apenas diz que somos muitos. Mas o que era uma legião no exército romano? Era um exército completo, com cavalaria, infantaria. Um general com 6.000 soldados, ele cercava uma fortaleza e levantava tranqueiras, tomava uma cidade. E para que isso fique claro, nós podemos ler, tem um versículo aqui, me ajudem aí os pastores, é o verso 13, que mostra que quando todos os demônios que estavam num único homem, pastor Daniel, os demônios que estavam num único homem, eles entraram nos porcos. E o verso 13 nos traz uma informação numérica. Observe. Quem poderia ler para mim, por favor? Eu leio, pastor. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Então, aqui nós temos uma advertência muito séria, porque tem pessoas que brincam com o mundo espiritual. Já pensou, pastor Eliel, o tormento que esse homem ele não vivia? Por quê? Porque essa legião de muitos demônios que possuía o seu corpo, sua mente, e dominava completamente, conforme a definição que o senhor deu no princípio do programa de possessão, entrou em 2.000 porcos, né? Então isso é uma coisa que é terrível, né? Então aqui, pastor Daniel, fica muito claro que não existe um nível só de possessão demoníaca. Às vezes a pessoa tem apenas um espírito imundo, às vezes ela tem 7, às vezes ela tem uma legião, e Jesus ainda falou em outros textos de casta, né? Então não há um nível só. A gente olha e fala, a pessoa está possessa, mas a gente às vezes não sabe que nível de possessão que ela está. É uma coisa terrível, como foi dito, é um assunto muito sério. Pastor. Maravilha, pastor Eliel, né? E é tão maravilhoso a gente descobrir sobre isso, né, pastor Eliel? Porque a gente vai conseguir entender também que às vezes não é numérico, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que há uma porção de demônios sobre a vida da pessoa, e aí um demônio é menos estrago, é estrago total, né, irmãos? O demônio não vem trazer, né, pastor, um pequeno estrago na vida de alguém, né? Claro que é uma numerosidade maior, né, pastor? Vai trazer um problema maior para a pessoa, né? Mas que interessante a gente saber disso, né, pastor? Sobre esse número, né? Muito interessante. Então fica aí respondido para quem tinha essa dúvida também. Talvez, meus irmãos, o que nós estamos aqui conversando, o programa Entre Amigos, e isso literalmente nós somos mesmos amigos, e só que talvez tem um amigo que está assistindo que tinha alguma dúvida, e se você ficar com a gente durante todo esse programa, pode ser que a pergunta que você queira fazer agora, talvez ela esteja na nossa programação de resposta. Então, qual que é o meu pedido? Fique conosco até o final do programa, porque a sua dúvida pode estar aqui para daqui a pouco ser sanada. Tá bom, meus irmãos? Pastor Edilson, que bênção, viu? Nós aprendemos aqui mais um pouquinho que não existe um nível apenas de possessão demoníaca. Com isso, pastor, eu quero fazer uma outra pergunta ao senhor. Existe somente um padrão de comportamento na pessoa possessa? Então essa também é uma questão que quando lemos o relato dos evangelhos, né, porque os irmãos aí que estão acompanhando, e nós estamos aqui entre amigos, vocês perceberam que
toda a resposta que eu estou dando, ela está vindo dos evangelhos. Sim. Justamente por quê? Porque o mundo espiritual, ele existia, né? É como se antes de Jesus Cristo vir, pastor Daniel, o diabo estivesse com uma máscara, né? E Jesus chegou para desmascará-lo, né? Como o apóstolo João, ele foi muito taxativo ao afirmar que o Filho de Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, assim como não há um nível só de possessão, também o comportamento da pessoa possessa não é o mesmo, né? Então eu vou lembrar aqui aos irmãos alguns casos, né? Por exemplo, como se comportava a mulher de Lucas 13 e versículo de número 10. Vamos ler o texto? Aqui nós temos um comportamento, né? Um registro de um primeiro comportamento. É Lucas 13, versos 10 e 11. Quem dos pastores poderia ler esse texto para nós? E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então aqui a possessão na vida dessa senhora levou ela a um alejo, né? Então o diabo fazia praticamente ela andar com o rosto na terra e ela não podia de forma nenhuma olhar para cima. Então a pergunta que eu faço: onde Deus está? Deus está em cima, né? E ela não podia olhar para cima. Então isso significa, isso exemplifica a obra do diabo, né? Que é separar o ser humano de Deus. E é interessante o que o pastor lê, o verso 16 também. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Então ela ficou 18 anos com aquele problema na coluna e foi encurvando. Então, como é que a possessão manifestava nela? Através de um problema físico. Temos uma outra informação, são muitas informações, né? Que mostram diversos graus de comportamento nos possessos. O texto de Mateus 12 e o verso 22, olha que interessante. Mateus 12 e o verso 22. Aqui temos um segundo comportamento, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Então quer dizer que nesse caso aqui, note os pastores, né? Que a possessão levou à mudez e à cegueira, né? Levou à mudez e à cegueira. E nós não devemos dizer assim, ó, Jesus curou o cego. Não. Jesus libertou, porque foi uma libertação, né? A possessão aqui, naquele caso, daquela mulher, a coluna dela encurvou. Agora aqui, os demônios, um demônio aqui na pessoa, nesta pessoa aqui, nessa referida pessoa, causou a mudez e a cegueira. Ele não era capaz de enxergar e de ver. Quando o Senhor Jesus expulsou o demônio, ele recebeu a visão e teve a liberdade de falar, né? Vamos para mais um comportamento interessante. Vamos para Marcos, capítulo 9. Aqui nós temos um outro comportamento, né? Nos versos de número 17 e 18, nós temos um outro comportamento. E aqui eu encerro respondendo, né, a pergunta que o pastor me fez. Pode ler, pastor Daniel, por favor? Marcos 9, 17 e 18. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando.
E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Então aqui nesse jovem, né, que é chamado de jovem lunático, então aqui, como que ele se comportava quando a possessão manifestava? Ele espumava a boca, rangia os dentes, parava de falar, e num dos relatos a respeito desse mesmo assunto, o pai está dizendo que desde pequeno ele tinha esse comportamento e ele era lunático. Então é bem possível que à medida que dava a fase da lua, né, ou seja, periodicamente ele entrava nesse comportamento, né, e ele ficava violento, mas não falava. E se a gente for olhar para os evangelhos, a gente vai ver, pastor Eliel, pastor Daniel e os espectadores que nos assistem, que os evangelistas eles relatam que os demônios, ao possuir, ao tomar posse das pessoas, elas tinham os mais diversificados comportamentos. Até seria importante, num momento como esse, né, que eu estou respondendo a pergunta, que o comportamento não é o mesmo, os pastores que já lidaram com isso certamente, contar aqui uma experiência de algo que vocês viveram, né? Porque tem pessoas que ficam sem dormir, outras ficam sem comer, não é isso? E são muitos comportamentos. Que a gente tem que valorizar muito a liberdade que Cristo nos deu. É verdade. Com isso a gente volta um pouco, no meu caso, um pouco da minha infância. Eu desde criança, pastor Edilson, pastor Daniel, eu acompanhei o meu pai, pastor José Messias, expulsando demônios, orando por pessoas que estavam enfermas e todo mundo achando que era uma doença. Os médicos não achavam a doença, enfim, e era demônio. Um dos casos, usando esse gancho que o pastor Edilson acabou até de certa forma positivo nos causando, porque isso faz a gente refletir e lembrar de algumas situações. Eu me lembro de uma situação lá na cidade de Lençóis Paulista, pastor Daniel, em Lençóis Paulista. Eu ainda jovem fui participar de uma oração com o meu pai. Meu pai tinha um grupo de pessoas que faziam orações com ele, era pessoa de oração, de jejum, e chegando lá, a cena era angustiante, pastor Edilson. A pessoa deitada sobre uma cama, esquelética. Você que está nos ouvindo, talvez você tenha visto algo parecido. A pessoa esquelética na cama e a família dizendo: não come, não bebe água, não fala, não se movimenta, nenhuma reação. Aí a pergunta que meu pai fez, eu me lembro como se fosse hoje. E os médicos? O que os médicos falam a respeito? Sabe qual foi a posição da mãe? Os médicos dizem que ele não tem nada, porque não acha nada. Faz exame daqui, faz exame de lá e não acha nada. Meu pai, eu lembro que ele pediu para que nós entrasse no momento de oração e repreensão do diabo. Repreendeu mesmo o maligno. E eu lembro que num dado momento, ele começa a falar em línguas estranhas. Eu percebi que ele foi tomado, pastor Daniel, pastor Edilson, por uma graça tão grande, e ele começou a pedir para quem estava lá: continue repreendendo, continue repreendendo. E começamos a repreender. Eu era jovem, mas eu também orava com ele já, então eu já participava disso. E Deus deu uma visão para ele. Ele viu uma cobra muito grande que estava envolta no corpo dessa pessoa e oprimindo, fazendo pressão. E conforme a gente foi repreendendo na oração, nessa visão ele viu que a cobra começou a desenrolar do corpo dessa pessoa. E quando ele viu que a cobra foi embora, nós oramos e encerramos o trabalho. 2 dias depois, pastor Daniel Andrade, pastor Edilson José, 2 dias depois, nós recebemos em Botucatu a notícia que essa pessoa tinha saído da cama, já estava se alimentando, conversando com os pais, e a rotina voltou ao normal. Então, tudo isso
nós entendendo o comportamento de uma pessoa possessa. Pode ser como aquela mulher encurvada, pode ser de uma pessoa doente, uma pessoa lunática, pode ter... às vezes você conhece alguém que tenha um comportamento diferente, maligno. Às vezes a medicina não vai achar, mas Jesus, esse nome, garante a libertação. Quanta coisa boa, né, pastor Daniel? Meu Deus, pastor, que palavra maravilhosa, né? E eu me recordei, pastor, também de uma experiência, pastor Edilson, que eu tive logo no início do ministério. Por que a gente, logo no início do ministério, a gente passa num fogo, né, pastor, assim, né? E eu, pastor, eu fui num culto, né? Fui fazer uma ministração novo na fé e acabei a ministração, o pessoal pediu uma visita na casa da cidade de Pratânia, numa família. E nós fomos lá, pastor Eliel, pastor Edilson, fazer a visita. Quando eu cheguei, irmãos, a casa parecia ser até um filme de terror, assim, pastor. A lâmpada assim meio fraca, o ambiente totalmente carregado. A gente sentia assim na espiritualidade do ambiente. E quando a gente chegou lá, a mulher estava amarrada, né, irmãos? Ela estava amarrada. Olha só que situação. Os obreiros assim transpirando, irmãos. Aquela mulher amarrada, amordaçada, pastor Léo. Assim, foi algo terrível, irmãos, aquele dia. Amordaçada, não me esqueço. O demônio se manifestava, irmãos, e ela arrancava pedaços assim, do corpo, irmãos. Assim. Então tiveram que amarrar aquela mulher, pastor. Porque eles não estavam conseguindo, no nome de Jesus, naquele momento, expulsar o demônio. Nós entramos, conforme por isso que o senhor falou, me veio a memória, nós entramos todos em oração. E aquela época, irmãos, eu estava assim, muito intenso na consagração, ali naquele momento. E nós oramos, pastor, mas eu me lembro muito bem que nós chegamos por volta das 10 horas, né? Aquele demônio, pastor Dilson, ele saiu de volta umas 11 horas, 11h20 da noite. Ele entrava, pastor, saía, resistia e voltava, saía. E por fim, irmãos, aquela família foi liberta, né, irmãos? Eu lembro que foi com muito esforço, né? Mas, olha que coisa maravilhosa. Acontecendo isso, depois de alguns dias, o próprio pastor lá da cidade de Pratânia, ele nos ligou, né? Aonde a família inteira, né? Havia ali um problema na situação entre os filhos e o marido, a casa, divórcio, retornou o casamento, os filhos voltaram para a presença de Deus. E aí ele me falou assim, na época, assim, evangelista, ministrando, né? Ele falou assim, olha, evangelista, que alegria, porque veja bem o que aconteceu agora. A família ocupa 2 bancos inteiriços da igreja, assim, né? Então o nome do Senhor foi glorificado. Mas, irmãos, pensa que luta, pastor Liel, nós passamos aquela noite, né? Uma cena assim de assustar, né? Da gente ver assim de assustar. Mas é real, né? É real. Bom, mas olha, quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado, tá do lado desses homens aqui, a gente só aprende, né? Só aprende. Mas, pastor, deixa eu transferir uma outra pergunta ao senhor, se o senhor me permite. Qual a relação entre o fato da pessoa praticar o exorcismo e a sua espiritualidade? Então, pastor Eliel, essa questão, né, da pessoa, a pessoa ter a autoridade de exorcizar os demônios, expulsá-los, né, e a sua espiritualidade. Eu vou ler um texto aqui, no Evangelho de Lucas. Estamos nós novamente nos Evangelhos, né? Lucas capítulo 10, o verso de 19. Vamos ler esse texto. O 17, Lucas, tenham paciência aqui comigo. O texto do verso 17 ao 20. Vamos ler esse texto, que essa questão acho que está bem relacionada com a pergunta que o amado pastor Eliel fez. Por favor. Verso 19, né? Do 17 ao 20. Então vamos lá. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, se pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Os discípulos estavam entusiasmados. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo,
e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Então eu acho que aqui há um pouco de relação com a pergunta que o pastor fez, né? Porque os discípulos, o nosso amigo aí, o pastor Daniel, ele acabou de contar a experiência que ele teve logo no início do ministério dele, né? Imagine o entusiasmo que esse homem não amanheceu no outro dia, né? Expulsei o demônio, não é isso? E não é só com ele não, é com qualquer um de nós, né? A gente expulsou o demônio, a gente põe na cabeça que a gente é o super crente, né? Ou o super pastor, o super obreiro. Porém, o Senhor Jesus, ele falou, olha, na verdade eu dei poder para vocês pisar serpente, pisar escorpião e toda a força do inimigo. Mas não se alegrem, porque se vos sujeita o Espírito. Mas alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Quer dizer que a gente não pode associar essa questão da espiritualidade, né? Porque hoje tem muito esse evangelho, né? O evangelho do homem de Deus. O cara aparece na frente da câmera assim, ele aponta o dedo e ele fala que ele vai orar e que tudo vai cair por terra porque ele vai orar, e enfatiza muito ele, né? Mas aqui Jesus, ele diz que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. É lógico, se o diabo se colocar no meu caminho, né, eu vou pedir graça a Deus para colocar ele para correr, né? Porque ele é valente, mas ele não é tão valente assim. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas, se eu começar a dar ênfase somente ao exorcismo no meu ministério, eu vou fazer disso o pico da minha vida espiritual, e aí eu posso entrar por um misticismo. É o que a gente está vendo hoje, né? Por que nós temos lugares, né, sem querer criticar denominações, nem os ministérios alheios, porque assim como nós que estamos aqui fazendo um programa entre amigos, né, o propósito desse programa não é outra coisa senão aumentar o nosso conhecimento e fortalecer os laços de amizade. Mas por que em alguns arraiais gospel fala-se mais do diabo do que de Deus? Será que não é esse desequilíbrio onde as pessoas estão confundindo a questão do exorcismo com a espiritualidade? Então, é lógico, né? Se alguém é um homem de Deus, o diabo vai ter que respeitar ele, né? Mas nem sempre exorcismo é sinônimo de espiritualidade, né? Porque o verdadeiro homem de Deus, ele conhece o mundo espiritual, sabe que ele é perigoso, né? Então ele vai colocar esse equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio, pastor, é a resposta, né? Esse equilíbrio é a resposta para a sua pergunta. Amém. Fica aí, né? Esse ensinamento para você que é um jovem pregador, que está começando o seu ministério. De repente você está vivendo esse momento de entusiasmo que eu vivi, que o pastor Edilson viveu, que o pastor Daniel viveu, e cá entre nós. É muito satisfatório, como ser humano falando, você repreender o espírito maligno de alguém e ele sair. Traz uma satisfação. Então fica aqui esse ensinamento. Cuidado com espiritualizar a sua vida, o seu ministério acima das pessoas, como se você fosse o Superman, e é o que não é. A glória é de Deus. Não se glorie pelos atos, pelas consequências de uma oração ou de uma repreensão. Tribute a Deus toda a honra e toda a glória, porque muito bem ensinado pelo pastor Edilson, quem deu o poder foi o próprio Jesus. Que coisa boa, que ensinamento maravilhoso, né, pastor Daniel? Meu Deus, pastor, eu estou aqui maravilhado, e sabe por quê, pastor Daniel? Eu acho muito interessante, o pastor Edilson fez mas pontuou assim algo tremendo, né?
quanto tempo nós perdemos falando do diabo, né, pastor? Meu Deus, né? Assim, muita ênfase em Satanás. Em Satanás. Não é? Quanto tempo, por exemplo, né, irmãos? Eu fico assim impressionado, pastor Léo, com o número de pessoas que às vezes vão dar um testemunho e falar, eu queria contar que o diabo, diabo, aí você percebe assim que parece que Deus perdeu o poder, assim, que a gente fica, né, parece que o diabo cresceu, assim, de uma tal forma. Claro, irmãos, há um poder, né, atribuído ao diabo, a gente não pode, é inegável, olhando as escrituras conforme nós estamos olhando, né, pastor Léo? Mas, irmãos, o Todo-Poderoso está do nosso lado, né, irmãos? Glória a Deus por isso, né, no nome dele que foi dado. Então, às vezes, né, você está chegando aí agora, né, pastor Léo? Cheguei agora. Nosso tema hoje é possessão demoníaca. Nosso convidado especial hoje é o pastor Edilson. É pastor, né? Aqui um homem, um professor, né, irmãos? Um homem que tem um gabarito, né, para estar nos ensinando. Nós estamos aprendendo muitas coisas e eu quero fazer uma pergunta, pastor, também. Fique à vontade. Já tomando o gancho. Pastor, como é que nós podemos avaliar essa questão em cima dessa palavra, né, de exorcismo com aquele, vamos dizer assim, aquele showman, né, aquele show, né? É muito, a sua colocação, pastor Daniel, muito boa, né? Porque quando a gente olha, né, para a maneira como o evangelho é propagado, né, então a gente entende que pregar o evangelho é como pescar, né? Você vai pescar, você vai ter uma estratégia. Então, a gente vê que a ênfase no exorcismo, ela acaba resultando nisso aí, no showman, né? E o que seria o showman? É aquele show onde o homem ele está no centro. Por exemplo, eu já tive o dissabor de viver essa situação, onde alguém entrou no local que nós cultuávamos na época, se passando por um possesso, né? Então isso é showman. Mas a gente também vê algumas coisas, porque hoje com o advento das redes sociais, a informação chega muito rápido, a pessoa faz um vídeo, a gente vê vídeos no YouTube, né, onde a pessoa parece que ela está possessa, mas aí o indivíduo nem o nome de Jesus não usa, né? Então a gente às vezes você que está me ouvindo, você que está assistindo, né, que tem tempo na sua igreja, conhece o seu pastor, sabe o nome dele, o sobrenome dele, o endereço dele, sabe que ele é um homem de Deus, às vezes por causa do showman, você é tentado a pensar assim, mas por que em algumas igrejas há tantas manifestações demoníacas e na nossa igreja eu nunca vi demônio, né? Então, o que a gente... porque essa é uma questão, né? Essa é uma questão óbvia, é uma coisa que às vezes as pessoas, eu mesmo já perguntava, viu, por que na sua denominação não tem tanto demônio? Eu respondi um dia a uma pessoa, sabe por que lá não tem demônio? Porque lá é uma igreja, né? Então lá é um rebanho, então lá vamos encontrar pastor, ovelhas, ok? Então, eu vou responder a sua pergunta. A sua pergunta é, como que nós devemos ver essa questão do exorcismo e o showman, né? Eu quero ler um texto onde aqui nós temos algo que às vezes nos escapa, e eu quero trazer isso ao lume, né? O texto é Mateus 7 e verso de número 21 ao de número 23. O senhor poderia ler, pastor Eliel, por favor? Pois sim, pastor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Então aqui nesse texto, meus amigos, meus queridos pastores e meus queridos telespectadores, fica implícito aqui uma verdade que ela soa como uma advertência severa para aqueles que dão muita ênfase no exorcismo, nos seus ministérios, e dão muita ênfase a lidar com demônios. Por quê? Porque Jesus disse que naquele dia, provavelmente esse dia aqui, é o dia do juízo. Então muita gente que expulsou demônios com grande autoridade vão naquele dia questionar: mas Senhor, eu tinha autoridade para expulsar os demônios, e por que eu não vou entrar? Porque o verso 21 fala de entrar no reino dos céus. Então naquele dia a porta do reino vai estar fechada para algumas pessoas, e essas pessoas vão levantar o seguinte questionamento: mas Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônios. Então o que fica implícito aqui? Uma verdade terrível para quem brinca com o mundo espiritual, porque às vezes dá a entender aqui, fica muito claro que os demônios, quando eles veem que uma pessoa não está com a vida correta diante de Deus, eles têm duas opções. Vocês já devem ter visto falar de alguém que estava em pecado e foi tentar exorcizar um demônio e foi envergonhado. Mas às vezes o demônio diz assim: em vez de envergonhar você, eu vou te enganar. E como é que o demônio faz isso? O demônio se sujeita a uma pessoa que pratica a iniquidade. Meu Deus. Ele manda e o demônio obedece. Então é por isso, uma vez estávamos em um culto, em um lugar lá, e um determinado pregador, porque tem gente, não estou sendo crítico não, eu estou sendo sincero. Tem pessoas que levam nome de ministro do evangelho, mas ele anda com uma legião. Meu Deus. E os demônios dele é só ele mesmo que expulsa. Ele diz a hora, ele está no culto pregando, ele diz a hora que o demônio vai manifestar. Meu E Deus. tem uma coisa: a hora que o demônio se manifesta, só ele que expulsa. Porque é demônio dele. É demônio que se sujeita a ele. Entendeu? Ele está brincando com o mundo espiritual. Meu Deus, então aqui eu respondo a sua pergunta, pastor Daniel. Então não vamos dar tanta ênfase assim ao reino das trevas. Não vamos achar que podemos manipular o mundo espiritual, tá? Então, e a questão do showman é algo que está aí, ó, gerando polêmica e muito mau testemunho diante do mundo, né? Eu tenho certeza que se uma pessoa que ela não é evangélica, ela estiver assistindo o programa aqui entre amigos, ela vai perceber exatamente o que nós estamos falando aqui. Porque quando você olha para esse cenário da Igreja Evangélica Brasileira, você vê isso. O pastor Eliel citou aqui a princípio um determinado personagem que ele não usou o nome de Jesus. Ele disse: olha, o demônio resistiu tanto que eu me irritei, eu me irei, eu me indignei e expulsei ele. Então não foi nem no nome de Jesus, foi a indignação do indivíduo. Agora eu levanto o seguinte questionamento: será que a indignação de um ser humano, ela tem mais poder do que o nome de Jesus? Você que está assistindo, eu quero dizer uma coisa para você: o nome de Jesus não é uma fórmula, não. Aleluia. O nome de Jesus é algo que só pode ser usado de forma legítima com quem tem compromisso com ele. Muito cuidado com o showman. Glória a Deus. Meu Deus, que tremendo, né, pastor? A gente fica mastigando, né? Meu Deus, pastor, eu quero fazer uma lembrança. Uma certa feita, pastor Eliel, dentro de uma denominação, lembra que o pastor usou da autoridade em nome de Jesus, e aquela cena: fica de joelho, tal, que a gente conhece por aí, né? E venha até aqui. E eu me recordo que o demônio, ele manifestou na pessoa, e a pessoa quis sair da igreja, pastor Eliel, veja só. Só que ela caiu de joelho na calçada, beirando a rua. Ele falou: de joelho aqui. O demônio atravessou a rua, a calçada, para dentro do templo, pastor, não me lembro até hoje. E quando expulsou, eu me lembro da calça daquela mulher toda rasgada e cheia de sangue, pastor, né?
Porque a gente, às vezes, nós esquecemos que por trás do demônio ali, existe quem? Existe uma vida que está encarcerada pelo mal, né, pastor? Então, todo esse negócio que eu vejo que as pessoas seguram o cabelo da pessoa com agressão, que as pessoas fazem aquela manifestação toda, irmão, a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque machuca as pessoas que estão ali fragilizados, né, pastor? E em cima disso do showman, né, pastor? A gente vê muito isso, né, pastor Del? Usando dessas táticas para que as pessoas fiquem impressionadas, e sendo que o que tem que impressionar a nossa vida é o Evangelho de Cristo, né, pastor? Verdade. E me permita, pastor, Sim, não tomando a sua fala, que nós ainda deveríamos mencionar que em alguns arraiais a mesma pessoa fica endemoniada sempre. verdade. É como se o ministro ali, a pessoa que ministra, pegasse aquele possesso como se ele fosse uma isca num anzol para usar ele. Certa ocasião eu evangelizava um homem, hoje, graças a Deus, ele já está na igreja, está no evangelho, foi para uma igreja e ele frequentava um determinado lugar, uma determinada denominação, uma determinada igreja, e ele veio me questionar, ele disse, ô pastor, por que se eles têm tanta autoridade e expulsam tantos demônios, eles chamam os demônios pelos nomes, coisas que também nós não encontramos na Bíblia, né? Porque só tem, acho que 2 anos na Bíblia que tem nome. Pois né? é. Aí diz que tem o demônio tal, e por que a mesma pessoa, sempre a mesma pessoa, fica endemoniada? Aí diz que o pastor ia lá, o tal pastor ia lá e entrevistava a pessoa, né? E usando aquilo para persuadir as pessoas a contribuir financeiramente. Meu né? Deus. Aí ele falou, a impressão que dá é que aquela pessoa é uma isca. É como o pastor Daniel Andrade mencionou. Usando o ser humano. Tem momentos que a gente acha assim, pastor, que se os demônios saírem da igreja, lá fecha a igreja, né? Ao contrário, né? Então é uma coisa terrível, né? É um negócio terrível, né? Mas então, vamos polemizar um pouco, vamos polemizar então esse programa. Até agora, porque quando se fala de pessoa possessa, endemoniada, a gente sempre rotula com as pessoas não crentes, aqueles não frequentadores de culto. Então, deixa eu trazer uma questão aqui um tanto polêmica. Pastor Edilson, um cristão, ele pode ser possesso por demônios? Meu Deus. Então essa também, eu acho que essa foi a pergunta mais dolorosa, né? Eu vou pedir para o Reinaldo encerrar. Difícil essa pergunta. Só depois dessa questão. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas ainda uns minutos. Será que um cristão ele pode ficar possesso? Essa é uma questão assim que gera dúvida, né? Então, para respondermos essa pergunta, vamos ler alguns textos. Por exemplo, 1 Coríntios 3, verso 16, 1 Coríntios 6, 19. Leia para mim esses 2 textos, meu pastor. Nós vamos depois para uma questão, né? Que também precisa ser explicado. Leia para mim esses textos. E 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Existem muitos textos dessa natureza. Até que enfim nós saímos dos evangelhos. Né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, quais são as afirmações da natureza desses textos? É que o salvo, porque a Bíblia é muito clara em Romanos 8 e 9, né? Se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. O salvo é morada, é habitação, é santuário, é tabernáculo do Espírito de Deus. E note você, nós que somos trinitários, para nós, o Espírito de Deus é o próprio Deus. Verdade. Agora, a pergunta que eu faço, se eu for na sua casa, na casa de qualquer um de vocês, de qualquer um dos telespectadores, e dizer assim, olha, a partir de hoje, apesar que você não me conhece, e nem gosta de mim, eu vou morar aí com você. Se chegar um estranho no seu portão, pastor Eliel, nós estamos aqui dentro da sua casa. Depois que nós formos embora, após o programa, chegar um estranho ali e dizer, olha, é o seguinte,
me dá uma das chaves da casa, vou morar aqui a partir de hoje. O que o senhor diria para ele? Você está doido, rapaz? Aqui é minha residência. Então o texto de 2 Coríntios 6, de verso 14 ao 17, diz assim, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Eu respondo, nenhuma. Que comunhão tem a luz com as trevas? Eu respondo, nenhuma. Mais uma pergunta, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Nenhum acordo. Que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma parte. Aí ele perguntou, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós sabemos que os ídolos, eles estão ligados estritamente à questão dos demônios. Mas a igreja, os crentes, ficam confusos quando a gente pergunta. Um crente pode ficar possesso? E eu já respondi, um crente verdadeiro não pode ficar possesso. Mas aí temos o texto, né? O texto que gera confusão, que é o texto de Lucas 22, Lucas 22 e 3. Quem vai ler para nós esse texto? Pastor Daniel. De Lucas 22 e 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Aí está. Então, quando a gente lê esse texto, né, do diabo entrando em Judas, alguém já fala, peraí, o pastor Edilson agora entrou em contradição, porque ele afirmou que um cristão não pode ficar possesso. Mas aqui não foi nem um demôniozinho qualquer. Parece que foi Satanás mesmo, né? O texto está sendo claro. Então vamos tentar entender o que aconteceu com Judas. Vamos para o Evangelho de João, né? Eu falei, pastor Eliel, que a sua pergunta é um martírio, né? Polêmica, né? Então, mas precisamos trazer alguma nessa questão. Vamos ler alguns textos no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 70 e 71. Porque Jesus aqui está se referindo a Judas muito antes do Satanás entrar nele. Veja o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Ele escolheu 12, e um dos 12 é um diabo. O pastor Raimundo Soares de Lima, nosso amado pastor, ele sempre dizia, Jesus falou que dos 12 tinha um diabo. Ele diz assim, de cada 12 tiver um diabo, quantos diabos que não tem? Né? Meu Deus! Ele falava brincando, né? Assim, com uma expressão irônica, né? Mas ele Deus. estava falando de quem? Verso 71, por favor. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, antes de Satanás entrar em Judas, Jesus chamou ele de diabo, né? No capítulo 12, agora deste evangelho, vamos lá. O verso número 6, pastor Elias. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, João nos dá essa informação que, veja o que era o Judas, né? O cargo dele no colégio apostólico, ele era o tesoureiro. Meu Deus. Né? Todas as ofertas que eram dadas para manter o ministério de Jesus, quero contribuir, dá para o Judas. Aí o Judas tinha a bolsa. Então João fala que ele já vinha roubando. Ele já vinha roubando um tesoureiro ladrão. Meu né? Deus. Então foi um processo. Então nós devemos também atentar para um outro detalhe. O texto de Mateus 26 é complexo isso, né, pastor? Muito. Mateus 26, versículo de número 14 e 15. 26, 14 e 15. Do 14 ao 16, leia o texto. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, quando a gente lê no relato de Lucas que o Satanás ele entrou em Judas Iscariote, a gente pensa assim, então o diabo pode entrar num crente, né? Como muitas pessoas pensam. Não. Nós temos que considerar o seguinte: ele foi o tesoureiro de Jesus durante todo o ministério de Jesus.
de um certo ponto para frente, ele começou a roubar. Quer dizer que a ambição abriu uma brecha no coração dele. Agora aqui, ele vai ter com os príncipes dos sacerdotes de livre e espontânea vontade. O texto não diz que eles colocaram um preço. Ele chegou, aliás, não que eles não colocaram um preço, mas que foram eles que, e aí, você quer trair o homem? Ele se ofereceu. A ambição tomou conta do coração dele de uma tal forma, um desejo pelo lucro, que ele falou assim, olha, se vocês quiserem eu entrego ele, o que vocês têm para mim? O que vocês me propõem? Meu Deus. Entendeu? Então, aqui ele abriu o quê? Uma brecha. Né? Já havia pecados ocultos, né? A primeira, a hipocrisia, porque o texto é muito claro. Na mesa da ceia, quando Jesus falou que tinha um traidor, eles ficavam se olhando entre si e ninguém sabia quem era. Porque ele se disfarçava muito bem. Se levasse os 12 apóstolos no psicólogo, Pedro não passava. Né? Mas o Judas passaria. Então foi esses pecados ocultos, né, que gerou um processo. E eu até digo, viu? Então vamos fazer uma ressalva. Ó. Respondendo a sua pergunta, pastor Eliel. Um crente genuíno, verdadeiramente cristão, maduro, o diabo jamais vai entrar na vida dele. Uma pessoa que está em processo de conversão, ela pode, né, passar por esse tipo de... Vocês são pastores, já devem ter visto experiências assim como eu já vi. A pessoa está em processo de libertação, né? Ela pode ter uma recaída, pode ter uma fraqueza e ficar possesso, entendeu? Mas um crente professo, já de boa caminhada, se ele cair endemoniado, olha, pode apertar o nó na gravata dele que alguma coisa está errada. Verdade. Entendeu? Porque não é possível. Não é possível, certo? No caso de Judas, eu volto para o texto. A pergunta é complexa, eu preciso responder, né, pastor Eliel? Sim. Veja o caso de Judas, ó. Ele roubou, né? Aí aqui no capítulo 13, o texto diz no verso 5: depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que ele estava cingido. Agora imagine, ó, ele ladrão, Jesus se cinge com a toalha, lava os pés dele, e ele já tinha vendido Jesus. Então isso aqui era um convite para ele deixar o pecado. Teve a chance. Foi o primeiro convite. Depois, no versículo 21, vem um segundo convite. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Né? E o texto diz que todo mundo perguntou e ele também falou: porventura sou eu? Olha que hipocrisia. Porventura sou eu? Jesus falou assim: tu disseste. Como quem diz, é você mesmo. Mas o Senhor ainda deu uma terceira oportunidade para ele, porque o verso de número 26 do capítulo 13, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então havia uma cultura, né, que eles comiam na mesa, a mesa comprida, e naquela época eles colocavam a vasilha aqui do vinagre, né, e o pão era quebrado e iam molhando, né. Então o anfitrião da casa, ele escolhia a pessoa mais honrada que estava na mesa, e ele molhava um pedaço, um bocado, e dava para a pessoa mais importante da mesa. Meu Deus. Então quer dizer, esse era o último apelo. Quando o Senhor molhou o bocado, entregou para ele e falou: aqui está a sua última oportunidade. Para mim, você que está querendo me trair, já me traiu, para mim você é o mais importante, eu não quero que você se perca. Deu o bocado para ele. Agora leia o verso 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. Então aí, isso explica por que o diabo entrou nele, né? Porque ele veio num processo muito longo, né? Hipocrisia, roubo, traição, né? E muita resistência, porque a Bíblia diz aqui nesse texto que Jesus amou os seus até o fim, e amou ele também. Então, mas o cristão genuíno não pode
o diabo não tem lugar na vida dele. Pelo menos eu entendo assim. Não sei se os pastores concordam. Deixa a fala com vocês. Concordamos, sim, e eu quero dizer para você, pelo amor de Deus, não seja um cristão nominal. Porque o cristão nominal, ele vai ser alvo fácil para uma possessão demoníaca. E vou reiterar tudo que o pastor Edilson já falou. Um crente endemoniado dá muito trabalho para o pastor. Então, seja um cristão genuíno, para que o Espírito Santo de Deus faça de você morada. Bom, meus irmãos, devido ao horário, nós não vamos ter tempo. Queria eu aqui ter uma noite toda, pastor Daniel, bom, né? pastor Edilson, mas a gente vai voltar num outro programa para falar talvez desse assunto, com outros questionamentos ao pastor Edilson, com outras explanações com o pastor Edilson, porque nós também temos aqui um horário, a empresa por trás da cobertura também tem horário. Então, nós vamos voltar com outro programa, para continuar nesse assunto que na minha opinião, pastor Daniel, é de grande importância para o nosso ministério, né? Muito bom. Eu até acho que a gente podia fazer parte 2, né, pastor Edilson? O que o senhor acha disso aí, né? Com outro convidado. Perguntas muito difíceis. Estou suado aqui. O que o senhor acha, pastor Edilson? Eu acho a ideia maravilhosa e acredito que se a gente perguntar aos nossos amigos que estão aqui, eles vão falar, pronto, já tem uma mão estendida. E aos nossos amigos telespectadores, internautas do YouTube, garanto que vocês vão querer que o pastor Edilson volte aqui para responder os questionamentos. Que bênção, que bênção. O Reinaldo está concordando ali, viu? Glória a Deus. Mas, irmãos, que honra poder estar aqui lhe servindo. Deixa eu dar uma palavra. Pastor, fique à vontade. Tem 2 traidores entre nós. Brincadeira, pastor. Não, a gente está entre amigos, meus irmãos, entre amigos, que bênção. Mas olha, o assunto, nós sabíamos disso, que o assunto, além de ser polêmico, ele é tão importante para quem está começando, para quem já está no meio e para quem já está findando o seu ministério. É importante em todo o tempo da nossa vida. Só que a gente sabia também que o tempo seria curto. Então, voltaremos com essa temática novamente e com certeza nós estaremos ajudando os irmãos. Pastor Edilson, muito obrigado o senhor ter aceitado o convite. Obrigado mais uma vez. O senhor sabe que o senhor é um amigo que Deus me deu de presente. Falo isso também, com certeza o pastor Daniel tem a mesma opinião. E eu queria dar ao senhor a fala das últimas, dos agradecimentos, de repente falar alguma coisa. E eu queria nisso falar para o senhor o seguinte: nós precisamos desse período, falar com quem está assistindo, dando uma palavra talvez de conforto em cima dessa temática. O senhor tem a liberdade de fazer. Então, eu acho que a gente deixar aqui uma última fala, né, pastor Daniel, antes que eu agradeça aqui, porque para mim também foi prazeroso, muito edificante estar aqui. Amém. Mas eu acho que a gente deveria deixar uma última fala para aquelas pessoas que passaram, né, pelo processo estão passando pelo processo de opressão, né? Imagina quem estava vivendo a opressão, agora entramos na quarentena, né, com Covid-19, a pressão é muito maior, mas se você está com problemas, busque ajuda espiritual, né? Se na sua rua mora um crente, você vê que ele é um crente, chama ele, chama o pastor Daniel, chama o pastor Eliel, pastor Edilson, chama o pastor Edilson para orar, né? Essa semana mesmo eu estive falando com uma família, né? Orando com eles. Busque ajuda espiritual, não brinque com isso, né? Isso é muito sério. Verdade. Porque é por isso que a gente vê o número de pessoas depressivas aumentando, o número de suicídios aumentando na nossa região, em Pardinho, onde está o pastor Daniel, aqui em São Manuel, em Botucatu. Então, busque a ajuda espiritual. E eu quero também, né, deixar o meu agradecimento aos irmãos. Já é a segunda vez que eu estou aqui, talvez pela nossa amizade, pela facilidade também, né, que eu estou também aqui em São Manuel. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos. Deus abençoe, viu? Um abraço forte no coração. Amém.
E não é só pela amizade, meus irmãos, é que o pastor Edilson, além de ser o nosso amigo e também ter a facilidade de morar em São Manuel, ele é um homem de Deus, e o testemunho do pastor Edilson é que também abre porta para estar conosco nesse programa, não é verdade, pastor Daniel? É verdade, além de ser um grande homem de Deus, o pastor Edilson tem uma bagagem maravilhosa, né, no Evangelho, e muito ensinamento, né? Eu quero, pastor Eliel, usar das palavras do pastor Edilson aqui, deixasse uma mensagem ao seu coração, né? Você que às vezes está vivendo algum momento de perturbação, né, pastor Edilson, né, pastor Eliel? Nesse momento, vultos, né, irmãos, tem visto, tem ouvido dentro da casa, né? Procure uma autoridade espiritual, viu, querido? Procure a Cristo, né? Nós estamos vivendo num momento tão difícil de nós encontrarmos, irmãos, é assim, duro de falar isso, mas tem que ser, como o pastor Edilson falou, a gente tem que ser realista, de encontrarmos assim líderes, né, que estejam realmente com o intuito de ajudar as almas, não se promover à custa da dor do próximo, que nós temos encontrado muita gente assim, infelizmente, mas existem muitos homens de Deus, pastor. Existem. Muitos homens de Deus. Então procure uma liderança, uma igreja, onde seriamente você possa ser cuidado, né, pastor? Eu vejo assim, né? Verdade. É isso mesmo, pastor Daniel. Faço das suas palavras as minhas também, tá bom? Muito obrigado você que esteve conosco. Então, temos um encontro marcado aqui na próxima quinta-feira, 22 horas, tá bom, meus irmãos? 22 horas, se você puder, compartilhe esse programa com alguém, salve se for possível o vídeo, mande para alguém. Marca o nome, né? Fiquei sabendo que o programa chegou até no Japão, do outro lado do continente, então, na Inglaterra, muitos lugares. Então, compartilhe esse programa, porque alguém que você conheça possa estar precisando, pode nesse momento estar precisando de uma palavra e de talvez um aconselhamento dentro dessa temática. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus prospere vocês em todas as áreas, pastor Daniel. Pastor Edilson, Deus abençoe. A parte 2 fica aí, aberto, né, pastor? Quem já sabe, está, né? Combinado aqui. Pastor, entre amigos. Entre amigos, Deus abençoe, fica com Deus. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.